mais saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E a gente está recebendo ele, o nosso gastro favorito, o Dr. Clóvis. É um prazer recebê-lo, obrigada. E também a psicóloga Maria Eduarda Almeida. Gente, bom, vamos falar sobre a gula. Duvido que não exista alguém que nunca tenha comido por gula. Acho que isso é natural. Quero saber das questões emocionais, o que faz a gente comer e também as questões físicas. Comer por gula faz mal? Dr. Clóvis, faz, né? Isso a gente sabe. Agora, qual mal faz? Boa tarde. Boa tarde, é bom estar de novo aqui com você, Obrigada, Sara. doutor. E assim, a questão da gula sempre é um grande problema. Eu falo assim, ninguém vai ter gula por uma salada de alface, por um tomate. A gula é por coisas mais gordurosas, alimentos às vezes industrializados. E aí que está o problema, né? Acaba comendo muito mais do que deveria e ainda alimentos cuja qualidade às vezes é bem duvidosa, né? Então aí que está o grande problema da questão da gula. Eu até brinco lá com os meus alunos lá na PUC, né? Que uma das coisas que o pessoal mais gosta é assim, o sabor. E o que dá sabor ao alimento? É a gordura, se você for ver bem. Então, aquela batata frita, se você faz no air fryer, tem um determinado sabor. Se você faz naquele monte de óleo, tem outro sabor. Então, aí que está o problema. E a gula vem muitas vezes por causa disso. A pessoa busca esses alimentos que são mais concentrados nesses elementos que às vezes não são tão saudáveis e come muito mais do que deveria. Aí vai ter indigestão, vai ter sensação de às vezes, má digestão, refluxo, que é bastante frequente, tem a questão do ganho de peso e fora outras situações, a sensação de bem-estar, enfim, tudo isso acaba ficando comprometido. Duda, pode chamar de Duda? Maria Pode, Eduarda é Duda, né? Não tem jeito. Te chamam de Duda? Me chamam de Duda, Maria, que for. Me responda o seguinte, por que a gente tem gula? Emocionalmente, perguntando, falando. Então, quando a gente pensa em compreender a gula, né, a gente precisa entender primeiro que ela se trata de uma busca, né, por um prazer, né, ela está ligada com a questão dos pensamentos, né, relacionados à comida. Então, a gente precisa ir além de um olhar, de um aspecto da nutrição apenas, né, do alimento como apenas nutrindo o corpo, mas tem um viés também de fatores emocionais, fatores sociais. Quando a gente pensa, né, na infância, né, a nossa primeira objetificação, né, veio através da amamentação. Então, ali o bebê ele estava buscando, né, o conforto, a busca do prazer, conhecendo ali os sentimentos dele com a mãe e com o mundo, né, está entrando em contato com esse mundo também. Ou seja, a gula não é fome. Não. Gula não é fome. Talvez Isso até vai uma além. Fome, é muito além, talvez uma fome emocional. Você já teve essa fome emocional? Quando você teve gula, qual foi o tipo de alimento que mais te chamou a atenção? Os alimentos doces, os alimentos salgados, algum específico? Sempre que você come esse alimento, você come demais? Você já chegou a passar mal? Tem gente que come por causa da gula que chega a vomitar. Existe a compulsão alimentar. E eu quero saber de você. Conta pra mim. 43-999520380. Hoje a gente falando sobre gula. Sexta-feira foi o dia da gula e a gente resolveu fazer esse programa especial voltado sobre isso, com especialistas pra gente poder entender um pouquinho sobre a gula. Doutor, você sabe que eu lembro que meus pais falavam assim pra mim, não pode ficar comendo muito, senão o estômago dilata. É verdade? Na verdade, sim. Eu até, esses dias atrás, eu estava acompanhando nesses vídeos que a gente vê na internet, né? Esses desafios de comer hambúrguer. Menino, que perigo então, isso. eles, na verdade, eles fazem um treinamento anterior de volume para ter uma distensão, para que consiga ter a capacidade, né? Então, realmente tem essa condição não é que ele dilata, é que a capacidade gástrica ela vai se moldando àquilo que a gente consome. Tanto que se naturalmente a gente comer bastante diariamente, a gente vai ter um padrão de alimentação assim. Da mesma forma, as pessoas que acabam comendo pouco e acabam sempre mantendo esse padrão, na hora que comem um pouco a mais já não se sente tão bem. Então, existe um certo grau de treinamento nesse sentido, sim. Uau, ou seja, então é bom a gente acostumar a comer pouco para sempre manter um... Exatamente, a gente saber entender o nosso limite, então a gente comer e quando der aquela sensação de saciedade, parar. E aí que está um aspecto importante.
a gente precisa a mastigação, mastigar o alimento, porque se a gente come muito rápido, essa sensação de saciedade acaba não acontecendo, ou seja, eu comi um monte e ainda não veio a sensação de saciedade. Por quê? Porque eu pus tudo para dentro sem mastigar. Enquanto eu mastigo, eu tenho um tempo para minha alimentação, ele vai trazendo essa sensação de saciedade. Então, quanto eu mais mastigo, provavelmente eu vou acabar comendo menos e eu vou ter a sensação de saciedade. Por isso que quando às vezes a gente, depois que vira mãe, né, aquela correria, você tá comendo, daí eu tenho que parar para poder atender o filho. Aí você fala, agora eu nem quero mais comer, parece que perde a fome. É exatamente isso, é a sensação de saciedade, que daí atingiu. Então, o comer devagar, o mastigar, o sentir os alimentos. Comer consciente. O comer consciente, na verdade, né, Duda, a gente hoje em dia não está consciente de nada, porque muitas vezes a gente come com o celular na mão, assistindo as telas. Então, a gente nem está ligado com aquilo que a gente está comendo. Isso é um perigo e um passo para a gula? Com certeza, porque, né, quando a gente não está se alimentando de uma forma consciente, você não vai percebendo o alimento, né? Acaba que o alimento acabou e você não percebeu e você acaba não se conscientizando que a sua fome já passou, né? Então, a gente precisa se atentar a não comer mexendo no celular, assistindo uma televisão. Às vezes, né, na rotina, tem que pensar em muitos contextos, mas tentar sentar na mesa, né? Não comer diretamente na panela, porque a pessoa às vezes come direto na panela para ser mais rápido e acaba não se atentando à quantidade que está comendo, né? O Eli falou na questão de ingerir, né, uma quantidade muito grande, isso faz com que a nossa glicemia sobe. E isso leva, né, uma sensação de prazer instantâneo. Só que ao mesmo tempo, né, esse prazer instantâneo, a comida ela traz esse prazer, né, mas ela não vai te ajudar a lidar com questões já subjacentes, né? Sim, frustrações. Exatamente. Ou problemas que a gente está passando. É só na hora, né? É um prazer imediato. É um prazer? É um prazer. Comer é gostoso? É, gente. Comer é bom demais. Mas a gente tem que cuidar. Por isso que a gula é considerada um pecado. Tá na Bíblia. É pecado. Eu quero saber de você, já manda mensagem para mim, 43-99952-0380, participa! Hoje a gente está falando sobre gula. Qual o alimento que você fala, nossa, esse eu não consigo me controlar, sabe? Esse vai. É lanche, são 2, é pizza, são 5 pedaços. Meu Deus, cuidado aí, hein? Cuidado aí, porque tem vários fatores que podem te trazer muitos malefícios, tá bom? Bora lá com mensagem de telespectador? Olha só. Depois que eu perdi a minha filha, há 9 anos, Nath morto, eu engordei horrores. Eu não consigo comer só uma coisa. Tipo, eu faço pão, eu como muito, sempre comendo, mesmo sem fome. Tem mensagem de telespectador, nome da telespectadora. Oi, Sara, a ansiedade faz a gente ter a gula. Não sei se algum psicólogo ou psiquiatra explica, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho medo que me gere uma ansiedade, é na comida que eu desconto. Ô, meu amor, não é só você que desconta na comida, não. Muitas pessoas descontam na comida. Eu falo que eu desconto na comida. Se eu tô feliz, eu como pra comemorar. Se eu tô triste, eu vou comer porque eu tô triste. Se eu tô ansiosa, tô nervosa. Isso é muito comum. E essa questão sua é como se você tivesse, talvez, Duda me corrija, o doutor também, parece que ela está preenchendo algo que falta. Exatamente, com a perda um vazio psicológico, né? A gente traz isso. Né, Come para preencher? Exatamente. Porque quando, igual você falou, de comer quando tá feliz, comer quando tá angustiada, né, ansiosa, esses dois polos, né, mesmo sendo diferentes, né, são dois polos, duas extremidades, os dois levam o indivíduo a se mobilizar diante de uma busca de prazer. Então, isso faz com que a pessoa acabe buscando regular as emoções por meio da comida, né? Ô, doutor, quando a gente fala da gula, eu sei que tem muitas pessoas que fazem bariátrica, que sofriam de gula, mas fazem a bariátrica e não deixam de ter a gula, porque a gula continua, porque é a questão emocional. Nesse ponto, se ela não se cuidar, quem fez a bariátrica, o estômago pode aumentar ainda? Ela pode vir a engordar novamente? Normalmente, assim, por isso que a gente fala assim, que a questão do tratamento, no caso da cirurgia bariátrica, não é só a cirurgia em si, mas tudo que está ao seu redor. A questão do acompanhamento nutricionista, psicólogo, um educador físico, enfim. Porque após a cirurgia, se principalmente a parte psicológica não tiver melhorado, aí adianta, a coisa né? porque realmente quais são as alternativas que às vezes as pessoas procuram? Então o estômago numa bariátrica, um bypass, por exemplo, ele cabe mais ou menos 200 ml.
né? Então, muito pouco, é um copo americano, né? Aí, o que acontece? É menos que isso aqui? É menos que isso. É isso aqui? É, exatamente. Então, no pós-operatório fica desse jeito. Se a pessoa não teve uma melhora nesse aspecto de ordem psicológica, ela vai buscar alternativas para suprir aquele vazio. Então, o que acontece? Ela não vai comer volume de comida, ela vai comer alguns alimentos específicos, leite condensado, bebida alcoólica, porque é onde ela começa a sentir em pequenas quantidades aquilo que ela tinha de falta. E daí, naturalmente, acaba engordando, né? Uau. Com o decorrer do tempo, aí o estômago realmente vai se moldando e a pessoa meio que vai se adaptando a volumes maiores e acaba conseguindo comer mais depois. Por isso que tem que se manter um cuidado, principalmente no pós-operatório, durante meses, anos até, ainda de controle alimentar, senão realmente vai acabar engordando novamente. Tem que ser, então, multiprofissional, né? Sim, O nutricionista, o cirurgião, médico cirurgião, a psicóloga, tem que estar todo mundo junto. Tá vendo, gente? Porque é muito emocional, tá muito ligado. Quero saber de você, 43999520380. Gula, você tem fome. Fome do quê? O que você come? Ah, mas não é fome, porque você já tá saciado e você continua comendo. E aí? Vamos lá para mais mensagens de telespectador? Boa tarde, Sarinha linda. Uma semana recheada de coisas boas para você e toda a equipe do Ver Mais. Obrigada. Eu também tenho gula de tudo que eu gosto. Não sei comer de pouquinho, não. Prefiro não dar a primeira mordida ou gole. Eita! Isso a gente pode considerar uma compulsão? Talvez sim, a questão de você não ter o controle, né? Então, é que nem as pessoas que são viciadas em bebida alcoólica, né? Então, elas param de beber, mas se elas dão o primeiro gole, aí vai embora, né? Então, se essa pessoa tem essa dificuldade com relação à alimentação, deve ter alguma coisa que acabou levando a isso, é a psicologia. Minha avó dizia que comer e coçar é só começar. É isso mesmo, Duda? Então, pra gente tentar entender, né, a diferença entre gula e compulsão, a gente precisa primeiro, né, lógico, vai sempre pensar que é algo subjetivo. A relação com a comida é subjetiva, né? Conforme a gente vai experienciando, né, as coisas da vida, isso vai ditar se você vai lidar com isso de uma forma prazerosa ou não. Mas pensando, né, nessa diferenciação, a gula, né, se trata ali de um excesso, né, de alimento. Então, excesso de calorias ingeridas, né? Às vezes sem fome, você vai lá e come. A compulsão se trata exatamente isso do que o doutor falou, da questão de perder o controle. Né? Você já não consegue mais controlar aquela situação e passa a ser algo frequente, né? Então, a relação com a comida passa a ser patológica nesse momento, né? Quando você já perdeu o controle da situação. Então a gente pode dizer assim, que a gula, ela pode ser um evento isolado. Mas se for uma sucessão de episódios de gula, a gente pode vir a desenvolver compulsões, outras doenças, inclusive bulimia, né? A bulimia é quando a pessoa come em excesso, ela sabe que aquilo faz mal para ela e ela vai e força o vômito, tá? Isso é uma doença, como a anorexia daquelas pessoas que acabam não comendo, daí é o contrário, né? Então a gente tem que cuidar. Nossa, mas eu tive poucos episódios de gula. Mas até que ponto você chegou? Né? Comer além da satisfação, comer e não se sentir satisfeito, comer até passar mal. Isso é muito sério. Isso pode se tornar uma doença? Pode. A gula não é uma doença por si só, mas que ela pode se transformar em patológica. Então a gente tem que se cuidar, porque até mesmo no começo, como o doutor falou, todas as consequências que a gente tem da gula, né? Então é muito sério, tá bom? Ninguém tem gula de um prato de alface. Não tem, nunca tive.